O fenômeno não é novo e acompanha a história da humanidade: sombras, fantasmas, entidades incorpóreas que passam diante de nossos olhos, misteriosa e fugazmente. Muitas pessoas já ouviram histórias assim, de amigos e conhecidos, que juram terem presenciado uma aparição desse tipo. Em muitos relatos, essas figuras surgem no campo periférico da visão e somem na medida em que a presença é percebida pelo observador. Isso significa que, em geral, as pessoas enxergam um rastro, uma passagem dessas entidades, que as deixam assustadas e aterrorizadas. Como cresce o debate sobre esse fenômeno, especialmente através de sites da internet que abordam o campo da paranormalidade, muitos tentam dar explicações a essas aparições, além de definir melhor o que são fantasmas e o que são as chamadas as sombras escuras testemunhadas por tantas pessoas. Uma sombra na visão. Enquanto os fantasmas são conhecidos como uma figura enevoada, de tonalidade branca e com formato e aparência humana bem definidos, as sombras escuras têm traços menos precisos e apresentam uma cor escura profunda. Em alguns casos, pessoas dizem que essas sombras apresentam olhos avermelhados. Muitos podem ter presenciado algo assim na vida, mas terem considerado uma ilusão do olhar ou mesmo da mente. Afinal, sabemos que há uma série de truques que podem enganar os olhos, como o rastro que fica na retina quando movimentamos o olhar após a presença de um flash de luz. Há quem diga também que a visão de sombras negras pode ser efeito de processos psicológicos, de uma imaginação atiçada, ou até mesmo como resultado da ingestão de medicamentos ou de uso de drogas. Anjos ou demônios? Para quem acredita que o fenômeno é mesmo real, e não fruto da imaginação, a explicação para essas aparições tem um sentido sensitivo. Acredita-se que essas figuras surgem atraídas pelo estado de espírito do observador. De acordo com os vários relatos, as sombras escuras aparecem com mais frequência para pessoas que experimentam um estado de medo. Isso leva muita gente a pensar que a intenção dessas entidades é malevolente, com o objetivo de aterrorizar ainda mais as pessoas. O fato de ser uma sombra escura leva também a essa leitura de que essas figuras são representações demoníacas e do mal. Porém, há quem diga que, pelo contrário, elas são anjos da guarda que aparecem no momento de medo para proteger e confortar os aflitos. Viagem astral. Outras teorias para explicar esse fenômeno sugerem que essas sombras representam, na verdade, pessoas reais que estariam passando por uma experiência de projeção astral, seja por condicionamento, por técnica ou pelo estado de sono. Na viagem astral, a consciência deixa de se manifestar no corpo físico e passa a ocupar um mundo espiritual. Pessoas com maior sensibilidade a esse campo poderiam então perceber a passagem de energias e de representações de outros indivíduos. Seres alienígenas ou de outra dimensão? Para quem prefere especulações do mundo físico, outros teóricos indicam que essas manifestações são indícios de pessoas que vivem em outras dimensões. Cientistas começam a teorizar a respeito de outros planos de existência, com seres que poderiam viver em vibrações diferentes das nossas, mas que há cada vez mais uma interferência entre um mundo e outro, causando essas aparições. A teoria é similar ao conceito de universos paralelos e parece retirada de uma obra de ficção, a série Fringe, por exemplo. Para quem gosta de se aventurar pela imaginação, a ideia de mundos que coexistem em espectros diferentes poderia responder a outros mistérios da humanidade. Não apenas as sombras escuras poderiam ser o resultado de um ruído entre universos paralelos, como os relatos de fantasmas e alienígenas também poderiam ser explicados como aparições de seres de outras dimensões. Mas, afinal, qual dessas explicações é a menos assustadora? Você já passou por uma experiência dessa e viu a passagem de uma sombra escura? O que você acredita que elas representam?